Bom demais estar de volta. Chegamos, já tivemos com os irmãos hoje no almoço, tivemos ontem celebrando no aniversário da Camila, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, acredito eu, em nome de Jesus, vai cooperar com as coisas que já têm sido ditas nesses dias. Muito embora eu confesso, irmãos, eu ouvi trechos das ministrações, não parei para ouvir todas as ministrações, então eu não sei exatamente tudo que foi dito, sei alguma coisa só do que foi ministrado. Digo que vai cooperar porque sinto no meu coração que todos os contornos que o Espírito compartilhou para a palavra de hoje cooperam para a construção de uma consciência mais saudável de comunhão e ao mesmo tempo para o forjar de uma comunidade completamente entranhada, de uma comunidade que não tem constrangimentos em ser uns dos outros, apesar de todas as mazelas e defeitos que nós carregamos. Nesses dias de janeiro, em que turnos e outras programações foram intencionalmente suspensas, todo o investimento foi para que, por meio das casas, os irmãos pudessem ter tempo juntos. Afinal de contas, nós cremos que igreja é um organismo, e a vida da igreja se dá no cotidiano através das casas, das mesas. A reunião é só o momento em que os santos se reúnem para adorar, mas no dia a dia é que a partilha da vida se faz. É nos momentos difíceis, nas orações intercessórias, é na partilha do alimento, é na celebração das vitórias, que Cristo é partido, comido, vivido e experimentado na vida cristã. Nós escolhemos ser uma comunidade que não vive de programações, ainda que as programações tenham um lugar intencional na construção dessa comunhão, na formação da identidade, ainda que a programação coopere para transmitir doutrina, mas a gente quer mesmo ser o tipo de comunidade que amanhã se reúna tão violentamente a partir das casas, que uma vez por semana a gente se junte em algum lugar da cidade para adorar. E quiçá, a gente não se junte só Tameon, mas comunidades de toda a cidade, numa expressão da cidade em adoração. Parece utopia, mas essa era a igreja do Novo Testamento, descrita por Lucas em Atos dos Apóstolos. Você crê que isso é possível? Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de compartilhar com vocês essa palavra. Bora para ela. Bom, não vou dar tema, porque eu sou ruim demais de tema. Depois a gente vê como é que vai ser o nome dessa mensagem. Abre comigo, por favor, sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 10. Continue orando, meus irmãos, pelo retorno do apóstolo Luiz, da profetisa Roberta. Ainda falta um trechinho para eles chegarem em casa. Eles vão passar um tempo em Cuiabá, vão servir lá os irmãos na volta. Não esqueçam de interceder por eles e por todos os que ainda estão fora, André, Lu, que vão rodar um trecho para chegar em casa ainda. Ora para o Senhor guardá-los, amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz assim: Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos que guardam ou que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito,
O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ou talvez na sua versão esteja: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O texto de Apocalipse capítulo 19 é o texto que descreve júbilo no céu. Uma numerosa multidão glorificando ao Senhor de modo muito semelhante com o que a gente estava fazendo aqui há alguns minutos atrás. Eles adoravam juntos quando de repente uma voz, como que de numerosa multidão, como voz de muitas águas e como fortes trovões, atravessou a voz da numerosa multidão com um outro cântico que dizia: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo. Vozes diversas nesse texto. Aqui nós temos a voz de um anjo que diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. João, diante dessa figura angelical, tem o gesto que a gente leu do versículo de número 10, ele cai prostrado diante daquele ser magnífico, e o ser de pronto responde: não, 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 não faça isso, não faça isso, eu sou servo como você, eu sou seu conservo, servo seu, conservo seu e dos teus irmãos. E aí ele exorta: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, adore a Deus, porque o objetivo de toda esta revelação é que Ele receba a glória devida. Meus irmãos, esse texto é belíssimo. Eu quero me ater especificamente a essa porção em que o anjo diz a João qual a finalidade do espírito da profecia, ou da profecia propriamente dita. Por quê? Porque aqui, nessa pequena expressão do anjo, ao se apresentar e afirmar de quem ele era conservo, há muitas coisas que falam sobre nós, enquanto família espiritual, enquanto casa profética, enquanto povo profético. Porque quando falo de casa profética, me refiro a essa comunidade local, mas quando falo de povo profético, me refiro a todo o santo de todos os tempos, que só pode ser chamado de santo porque o Espírito de Deus foi derramado em Pentecostes, habilitando a todo filho a ser um mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, um comunicador das revelações celestes. Esse texto, portanto, fala de quem somos, e fala do porquê desempenhamos o papel que desempenhamos no mundo. E ao desempenharmos este papel, este texto nos lembra do que não podemos nos esquecer de ser enquanto funcionamos. A primeira coisa que esse texto fala sobre nós é que somos irmãos. Isso é uma declaração muito forte. Porque para João,
O homem que está ouvindo estas palavras, a expressão irmão, tinha ganhado um sentido completamente diferente de quando ele se encontrou com Jesus. O João que conheceu Jesus, ao ouvir a palavra irmão, pensava em um tipo de gente. O João de depois do conhecimento de Jesus, ao ouvir a palavra irmão, pensava em um outro tipo de gente. O João de antes de Cristo, o judeu João, ao ouvir irmão, pensava em um consanguíneo, em alguém da mesma nação, em um parente, em alguém descendente direto, descendente de sangue do patriarca Abraão. Para João, antes de Jesus, irmão era todo aquele que era filho de Israel. Um não israelita não era irmão. Um não israelita era, na verdade, um estranho. O texto que o pastor Fábio leu aqui no início expressa isso. Não por acaso, há detalhes no texto que podem ser observados e que cooperam com o que eu estou falando com vocês. Exemplo, vou ler Mateus 10, a partir do verso 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Por quê? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus e sua mensagem era uma esperança para Israel. Os gentios não eram um povo, samaritanos muito menos. Quando Jesus diz a eles: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, basicamente Jesus está dizendo: vão aos irmãos. Porém, o Jesus que dá esta instrução carrega dentro de si um mistério que estava para ser revelado, mas que estava em progresso. Ainda não havia chegado a hora de contar o grande segredo, mas preparando os discípulos para o dia da revelação do grande segredo, ele diz: vão até eles, procurem as ovelhas perdidas, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha que coisa linda. Vão às ovelhas da casa de Israel, proclamando o reino dos céus. Céus que são antes de Israel, céus que são acima de Israel, céus que Israel não pode deter. Não é o reino de Israel, mas o reino dos céus. E Jesus diz: vão e exerçam a autoridade que eu estou confiando a vocês. Sinalizem que o eterno rei está manifestando o seu governo entre os homens. Como? Subjuguem o império das trevas, humilhem as trevas, curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. De graça vocês receberam isso, de graça deem. O reino não veio porque vocês o atraíram, o reino veio porque o rei quis chegar. E ele diz: ao entrarem numa casa, saudem. E Jesus traz então uma expressão que parece carregada de vingança, mas no mínimo precisa ser observada com muita misericórdia. Ele diz: quando entrarem numa casa, se ela for digna, a paz que vocês desejaram sobre a casa caia sobre ela. Se você quiser entender melhor isso, revise a série Sermão do Monte. Eu quero me ater à expressão que Jesus diz: se a casa não receber vocês. Ele fala: se essas palavras que vocês disserem, é chegado o reino dos céus, não forem acolhidas na casa dos irmãos de vocês, batam a poeira dos pés sobre aquela casa. E Jesus vai dizer: em verdade eu digo a vocês,
menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela casa. Parece que Jesus está dizendo, o bicho vai pegar depois se eles não receberem vocês. Mas a mensagem não é só de exortação a casas. Na verdade, a mensagem de exortação aos discípulos. Aqueles que estavam indo aos seus próprios irmãos não imaginavam que não seriam recebidos. Jesus está compartilhando com eles o sentimento que ele sabia que ele mesmo teria, o de ser enviado aos seus e ser rejeitado. E Jesus está dizendo então, não levem grudado em vocês a poeira da rejeição. Não levem grudado em vocês a raiva da rejeição. Deixem isso para trás. Porque o tipo de mensageiro que Jesus estava preparando era o mensageiro que precisaria testemunhar de quem ele é. E Jesus, antes de ser juízo, estava manifestando aqui misericórdia. Então, não se sintam rejeitados porque eles não receberam vocês. Batam a poeira e caminhem. Jesus sabia que eles iam bater o pé muitas vezes. E que em casas estrangeiras, de samaritanos e gentios, a paz seria recebida. Mas era preciso forjar o coração deles. Então João está entre estes, que foi destinado à casa dos seus irmãos, mas foi recebido como um estranho. Jesus está preparando corações deles. João vive a experiência de ir, de expelir os demônios, de ver os sinais, mas de perceber, por exemplo, as autoridades religiosas não dando a mínima. João vive a experiência de estar com Jesus no dia em que a sua família de sangue, a família de Jesus, não está lá para ouvi-lo. Se você me permite, anda comigo um pouquinho mais. Mateus capítulo 12, versículo 46. Jesus está aqui nesse dia, em que, vou ler o texto, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. João estava lá quando ele ouviu Jesus dizer essas palavras, guardando estas coisas no coração. Marcos nos dá mais detalhes desses dias. Marcos é ainda mais preciso ao afirmar que estes que eram parentes de Jesus não somente mandaram chamá-lo, mas haviam tido um comportamento hostil para com ele. Abre comigo Marcos capítulo 3, por favor. Marcos 3, versículo 31 ao 35. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. É o mesmo fato, mas com outro olhar. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porém, um detalhe, quando o texto diz, nisto chegaram sua mãe, ele está acrescentando aqui uma informação que tem continuidade nos versos anteriores. Eu quero mostrar para você. Versículo 20,
Jesus está em movimentação na sua região. E olha o que diz o texto: então ele foi para casa, sua região. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ele estava lá no dia em que Jesus foi o alvo do sentimento que ele permitiu que eles sentissem. Vocês estão chateados porque não receberam vocês nas cidades? Batam a poeira dos pés, não levem isso para si. Então me vejam agora ser rejeitado pelos meus próprios irmãos de sangue. Porque ser rejeitado por um primo de 10º grau, talvez doa, mas pelo seu irmão. E não bastasse isso, ver o seu irmão te chamando de louco. João estava lá quando tudo isso aconteceu. João estava lá quando o Espírito Santo desceu. João estava lá quando as primeiras mensagens começaram a ser pregadas e gente inesperada começou a dar resposta. Atos capítulo 3. João sobe com Pedro para a oração da hora nona no templo. Ele vai ao lugar menos desejado daquele pavilhão, a porta formosa, que era basicamente a porta das mulheres e dos gentios. João estava lá quando um coxo creu e os gentios pediram para entender o que estava acontecendo. João estava lá e pregou para eles. João viu eles receberem a mensagem e as autoridades religiosas rejeitarem a mensagem e os prenderem por isso. João foi preso por isso. João estava lá quando o Espírito sobrenaturalmente os tirou, e quando do lado de fora uma multidão os recebeu. Que multidão essa? Verso 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram. Quem eram os que creram? Lucas não faz questão de dizer, porque a identidade comum agora não era mais de carne e sangue, era conforme a fé. Lucas não faz questão de dizer, da mesma forma que João não faz questão de dizer, porque João está focado em outra coisa. No seu evangelho ele vai dizer que a todos quanto creram no nome de Jesus foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João não está evocando o poder da genealogia, ele está evocando o poder do alto. É ele inclusive que no seu evangelho vai dizer para nós que ao conversar com Nicodemos, Jesus afirmou: se você não nascer de cima, você não entra no reino dos céus, Nicodemos. João estava lá quando ele viu gentios se converterem e isso gerar uma confusão entre judeus. João estava em Atos 15, quando os judeus tiveram que se reunir com outros irmãos para responder a pergunta que ninguém conseguia responder: o que faremos com os gentios? Porque agora eles são muitos entre nós. Faremos deles mini-judeus? Ou reinterpretaremos o que é ser povo de Deus? E eles reinterpretam o que é ser povo de Deus. Ao lembrarem da profecia que dizia que o tabernáculo caído de Davi seria erguido de novo, Tiago lembra dessa profecia e diz: é isso, Deus está levantando um povo dos estrangeiros, uma tenda entre os povos. Ele não está restrito aos israelitas. Agora estes estranhos são nossos irmãos. O mistério escondido dos anjos estava sendo revelado ao mundo. Os anjos assistindo, os judeus processando e os céus celebrando. Por isso esse mensageiro chega para João, já quase no final da sua vida, e diz: eu sou servo seu e dos teus adelfos, dos teus irmãos
E quando João escuta irmãos do anjo, ele sabe de quem ele está falando. A comunidade dos que creram. Irmãos, quem são estes os que creram? São gente que recebeu uma nova natureza por meio do sacrifício de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. Por meio da mensagem de Jesus, eles foram chamados ao arrependimento, receberam o reino dos céus e foram transformados em sua natureza. Por meio do mensageiro de Deus Pai, Jesus, e do mensageiro de Yeshua, a igreja. Por isso, quando o anjo diz a João: sou servo teu e dos teus adelfos, dos teus irmãos, que guardam ou que têm o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ele está dando para nós uma chave do que é esta comunidade dos que creem no mundo. Elas são, ou eles são, o registro de um Deus que quer constituir entre os povos um povo para si, entre os estranhos um povo para si. Por isso, a essência da profecia é testemunhar Jesus. E a palavra espírito ali, pneuma, não pode ser traduzida apenas como a pessoa do Espírito, mas também como a natureza do Espírito. Ou seja, a essência da profecia é uma: testemunhar Jesus. Mas eu pergunto a você, quem é Jesus? Segundo João, que recebeu a revelação do Apocalipse. O Evangelho responde: no princípio era o Verbo. Para Jesus, ou melhor, para João, Jesus é o Logos. E o Evangelho de João no capítulo 1 mostra o Logos expressando o ser de Deus ao mundo, chamando o mundo para a comunhão. Então, na verdade, o Logos para João é diálogos, ou na nossa linguagem, Jesus é diálogo. Profecia é diálogo. É Deus Pai por meio de Jesus Cristo dizendo: quero relacionamento. A expressão diálogo significa literalmente através do Logos. Por meio de Jesus, Deus deixa revelada a sua intenção eterna, escondida em Israel. E qual é essa intenção? Chamar todos os povos de todas as eras a pertencerem a Ele como um povo único. Diálogo. Então a comunidade da profecia é, antes de tudo, a comunidade do diálogo. Porque se Deus é diálogo, eu não posso ser silêncio. Eu disse, o texto diz de nós, do nosso funcionamento, mas volta a nos lembrar quem somos. Irmãos, nós estamos em dias em que a ênfase da força da profecia é dada, mas a essência é desprezada. Todo mundo quer o poder de adivinhar, de falar do futuro, de acertar com exatidão o que o outro está sentindo ou pensando, mas isso em detrimento da comunhão. Eu quero saber o que você pensa, porque é mais fácil do que descobrir isso na mesa. Então é melhor uma palavra de conhecimento do que o conhecimento das palavras do cotidiano. Pesa demais conhecer sua vida, então é melhor adivinhá-la, porque é num lance só, num gesto único de poder, em que eu mostro que eu sou onisciente sobre você, pecador. Mas Jesus é expressão de diálogo, não de poder. Poder, os sinais já tinham mostrado. Jesus é sinal de vulnerabilidade.
O verbo se fez carne, é Deus se fazendo fraco. É o Deus grandão se fazendo pequenininho para conversar. É o papai na beira da incubadora falando ao pé do ouvido do filho frágil, tomando cuidado até para tocar sem quebrar, porque não importa a força, é só a presença. Ele pode não entender nada, mas eu preciso que ele saiba que eu estou aqui. Ele fala até nessas coisas, meu amigo. Diálogo. É o Deus de carne e osso, conversando no cotidiano, tão simples que não pode ser percebido pelo irmão de sangue. Tá louco. Quem? Yahweh. Yahweh ficou louco. Resolveu manifestar uma expressão de sua pessoa, aqui do ladinho. Meu irmão mais velho, você tá maluco? Alguns anos depois, Tiago, o irmão dele, entendeu. É loucura. Mas o forte se fez fraco para falar comigo. No corpo frágil do meu irmão estava o Emanuel, o rei que nós esperávamos. E o que eu posso dizer? Ele está aqui conosco, revelando que a comunidade agora não é só de sangue, é de essência. Então o Espírito da profecia é a revelação de uma essência. E qual é a essência da profecia? Diálogo. Irmãos, a comunidade profética não pode supervalorizar o dom e desprezar a comunhão. Isso é andar na contramão do diálogo. Uma comunidade profética não usa dons para que as relações se esfriem ou se resolvam mais facilmente. Os dons são para que as relações se fortaleçam e se tornem cada vez mais vibrantes. Deus mostra para você a dor do seu irmão, para você sentir a dor dele e entrar na vida dele. Deus mostra até o problema de caráter do seu irmão, não para que você se afaste dele, mas que, sabendo quem ele é, lide com ele, com as vulnerabilidades que ele possui. Ou você acha que Jesus não sabia que Judas era quem ele era? Mas o testemunho de João, em Atos 13, é: amou até o fim. João 13, perdão. O testemunho de João em João 13. Ou seja, Jesus sabia quem eram cada um dos seus discípulos, no exercício do poder espiritual que é próprio do mensageiro, do profeta de Deus. Outra coisa embutida no testemunho do anjo a João: vocês guardam o testemunho, o martírio de Jesus. A palavra martíria para testemunho, a gente já estudou ela muitas vezes, em muitos ensinos, mas há uma característica dessa palavra que se conecta ao Antigo Testamento. O testemunho era guardado por um mensageiro, e mensageiro é sinônimo de profeta. Então, quem é a comunidade que guarda o testemunho? É a comunidade profética. Então ela não é profética porque ela é adivinha. Ela é profética porque ela comunica. Porque se ela é adivinha, ela é clara e evidente. Mas se ela comunica, ela é profética. E ela não comunica para revelar poder. Ela comunica para expressar o chamado à comunhão. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como creram no seu nome? Através da mensagem do Evangelho. E o que é a mensagem do Evangelho? Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou como diz o profeta Isaías: vinde, comprai e comei. Vinde, bebei, vinde às águas, comprai e comei de graça, bebei de graça da água da vida. O chamado para a salvação. Essa era a vocação do profeta. Vem para dentro, vem para a comunhão. Então, como a gente pode começar chamando para a comunhão e no final profeticamente acabar no isolamento? Só se a gente se esquecer de quem é.
Diálogo. Irmãos, o diálogo é a plena manifestação dessa nossa essência maravilhosa. Nosso Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito, que por meio de Jesus, através da revelação que o Espírito propõe em nós, nos chama a pertencer à comunhão dele, para sermos um corpo. E muitas vezes nós nos esquecemos da beleza, do poder e da vitalidade que a comunhão representa enquanto profecia. Irmão, a comunhão revela a sua fragilidade. Sabe por quê? Porque Deus quer por meio dela também curar a sua fraqueza. Se a comunhão comunica a sua fragilidade, você está diante de profecia. E aqui eu não quero modificar o sentido integral de profecia, que tem a ver com a comunicação verbal, mas eu quero que você entenda que se existe revelação de Jesus Cristo, e revelação de minha fragilidade, e um chamado à adequação à vontade de Deus, então eu estou diante de uma mensagem de Deus. Porque são palavras de Jesus. Quem são aqueles que são seus irmãos, mãe e irmã? Lembram? São todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Então, uma outra coisa escondida nessa declaração do anjo: eu sou um testemunha de Jesus Cristo. Uau! Um guardião do diálogo, um mensageiro do chamado à comunhão. Sim ou não? Você está comigo? Mas eu só tenho autoridade para fazer isso porque antes de tudo eu sou Adelphos. Poder é confiado a quem é, não a quem merece. O poder é confiado a quem já tem poder, poder de ser feito filho de Deus. Você está comigo? Mas o exercício disso tem a ver com outro critério, o critério da fidelidade. Porque há irmãos, porque há Adelphos, que parecem enquanto testemunhas mais maduros, mais penetrantes, mais edificantes, porque eles estão vencendo de maneira muito mais assertiva um conflito que há no coração de todos os filhos e irmãos, o conflito das vontades. Abra comigo mais uma das coisas que João ouviu enquanto ele caminhava com Jesus. Capítulo 4, versículo 34. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. João capítulo 4, versículo 34. Joãozinho estava lá quando Jesus disse isso. E o que foi que Jesus disse e João testemunhou? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Então qual é a comida, o alimento de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Não bastasse, João testemunha uma outra situação, capítulo 6, versículo 38. Palavras de Jesus que João descreve e testemunhou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem disse isso? Então, qual é a vontade de Jesus? A vontade do Pai. João testemunha Jesus ensinando os discípulos a oração do Pai Nosso. E ele começa dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Então olha só. Chama Deus de Pai quem se tornou filho. Filhos em comum são irmãos. Eles receberam o poder. Estes que foram chamados a serem filhos receberam uma habilidade sobrenatural. Em seu interior está o poder de manifestar aqui a vontade do céu. O céu está dentro deles. O reino dos céus está dentro de vós. Então preste atenção. Todo filho
está habilitado a fazer a vontade de Cristo, que é a vontade do Pai. Então, se eu guardo o testemunho, eu não sou apenas quem fala de Jesus, mas quem revela, pelo jeito de viver, a essência de... Porque o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então eu não comunico só com palavras, mas eu também revelo os céus por meio de atitudes, de uma ética diferente desta que jaz no maligno. Vocês estão comigo? Então presta atenção, meus irmãos. O conflito das vontades é vencido por meio da decisão cotidiana de ouvir da boca do próprio Pai, por meio do Espírito que em nós habita, o que é a vontade dele. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir de uma forma mais simples. Se eu tenho comunhão com Deus Pai, e automaticamente com os meus irmãos, todo dia a vontade do Pai me está disponível, eu ouço, eu internalizo e eu manifesto. Se eu não ouvir e não internalizar, há uma natureza em mim que vai querer se manifestar. Agora, vai fazer sentido o que Jesus disse: quem são meus irmãos? Os que fazem a vontade do meu? Os que não fazem minha vontade, então não são os meus irmãos? Não significa que no pecado ocasional você deixa de ser filho, não. Natureza, filiação é algo que vem sobre a sua vida, glória a Deus por isso. O pecado ocasional, infelizmente, acontece. Entretanto, nós temos vivido dias em que o exercício da não vontade de Deus foi apelidado de outras coisas, menos da palavra bíblica para isso. Qual é o nome da palavra bíblica para quando um filho de Deus faz outra vontade? Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Então não é dificuldade. Eu tenho dificuldade com isso, não. Se a Bíblia diz é assim, e eu vivo de outra maneira, o nome disso é... Qual é a postura diante do pecado? Arrependimento, transformação. Muito do nosso retrocesso espiritual tem a ver com a dificuldade de entender que vontade dos céus não foi feita para ficar no céu. Segundo, vontade do céu é algo que você dá conta. Sabe por quê? Porque você já foi habilitado pelo Espírito, Kerry. Então as suas desculpas caíram por terra. Então por que é tão difícil? Porque há uma outra vontade me governando. Você está comigo? Está me entendendo? Show! Então, falando a filhos que possuem uma natureza comum e que portanto foram chamados a dar um fruto comum, Paulo diz em Gálatas 5, abre comigo. Está comigo, né, irmão? Hoje nós estamos lendo Bíblia sem preguiça, em nome de Jesus. Onde você quer chegar com isso, Rafa? Paciência. Paciência comigo, meu irmão. Tem paciência comigo. Gálatas capítulo 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Versículo 1 do capítulo 5. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha aqui para mim, antes de a gente continuar a leitura. Lembra do que para João era irmão antes de Cristo e passou a ser irmão depois? Irmão é todo aquele que cria em Cristo. Era só judeu? Qualquer um, ok? Logo, de todos os povos Deus estava fazendo um só, numa nova identidade. Ela não era de sangue, ela era de essência. Vocês estão entendendo? De essência, de natureza, ok? Paulo está escrevendo aos Gálatas. Quem são os Gálatas? Gentios, que agora ele chama de irmãos. Estes irmãos entraram em crise, porque eles receberam a mensagem e os judeus chegaram e disseram: Deus não vai receber vocês se vocês não se fizerem judeus. Eles disseram: opa,
Nós queremos o mesmo Deus que vocês. Então nós nos faremos judeus. Paulo diz, não. Presta atenção. O que torna vocês pertencentes a essa família não é ter o mesmo culto, é ter a mesma natureza. Porque eles estão no mesmo culto que vocês, mas não tiveram a mesma revelação que vocês. Então Paulo fala, o que aconteceu que vocês estão se desviando da verdade? Opa, o texto vai fazer essa pergunta daqui a pouco. Se Paulo está propondo que eles estão deixando a verdade, então o que os outros estão ensinando é o quê? Beleza? Ok? Então Paulo está dizendo, devagar, eles estão mandando que vocês se circuncidem. O que é a circuncisão? O garoto, oitavo dia de nascido, tinha a pele do seu pênis cortada, era um sinal de que aquele garoto, representado por sua família, estava sendo inserido no povo de Deus. Então, a circuncisão era um sinal de pertencimento. Ei, moleque, você não é um indivíduo sozinho no mundo, você tem uma família, você pertence a um povo. Paulo vem e diz, esquece esse sinal. O sinal externo não se compara ao sinal do coração. Porque muitos têm a pele do prepúcio cortada, mas por dentro não tiveram o coração circuncidado. Gálatas, vocês são mais meus irmãos do que eles. Então Paulo está defendendo a verdadeira comunhão, combatendo todo tipo de tentativa de vínculo que não seja a essência. Então, daqui começamos a refletir que o que me faz seu irmão não é uma religião comum, porque há muitas explicações sobre o que é religião, diversas, vários filósofos e pensadores ao longo dos tempos, e essa definição de religião já mudou demais. Já se pensou que religião é um sistema de crenças comum, já se pensou que religião é ter um Deus comum, já se pensou que religião é uma afinidade ou uma comunhão de princípios morais. Há quem pense, por exemplo, que o sistema de crenças comum não precisa de uma divindade. Por exemplo, há quem diga que o socialismo é uma religião, porque para aqueles que o defendem, isso os faz ter uma ética própria, uma moral própria, inclusive morrerem por aquilo, mesmo que não haja um Deus comum. Então, a discussão do que é religião se desenvolveu ao longo dos séculos, mas eu quero que você pense em uma coisa: religião tem a ver com uma identidade externa. Cristianismo tem a ver com uma essência comum. É de dentro. Para você me entender, você pode vir na mesma instituição que eu, no mesmo culto que eu, cantar a mesma canção que eu, você ser filho e eu não. Por quê? Porque se a sua natureza é a mesma de Cristo, então você é filho, mesmo que você cante as mesmas músicas para um aparente Deus comum. Porém, Deus só pode ser Deus daquele a quem Ele se revelou, e para Ele se revelar é necessário o testemunho de Jesus Cristo por meio do Espírito da profecia. Está comigo? Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, Paulo está explicando isso aos Gálatas. Ei, uma revelação maior foi dada a vocês. E aí ele vai dizer o seguinte, capítulo 5. Agora, versículo 13. Portanto, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como assim toda a lei? E o amarás ao Senhor teu Deus? Onde está? Porque se eu não consigo amar o irmão que eu vejo, como eu amarei ao Deus que eu não vejo? Primeiro. Segundo, porque Deus também é o próximo. Como assim, Rafa? Deus é outro. Porque se eu amo a mim mesmo, eu não amo ao outro. Deus é totalmente outro. Próximo é o outro, que para fora de mim lembra que o mundo não se resume a eu. Então o que é a comunidade da profecia / comunidade do diálogo? É a memória contínua de que Deus é um ser coletivo, gerando um homem coletivo. Ou seja, não acaba em mim.
Vocês estão me entendendo? Show. Ou seja, o amor, a comunhão por meio do amor, resume toda a lei. E se eu pratico a lei, eu faço a vontade de quem? Eu faço a vontade de quem? De quem é a vontade que eu pratico? A do Pai. Então, o que Jesus revela enquanto diálogo? O amor de Deus Pai, da comunidade santa. O que Ele nos chama a fazer parte, ao amor da comunhão. E o que Ele gera entre nós? Amor comum. E o que esse amor provoca em nós? Um senso contínuo de pertencimento. Eu não sou mais sozinho, eu sou de alguém. E a esse alguém a quem pertenço eu devo fidelidade. Faça-se a tua vontade. Irmãos, os problemas de pertencimento que nós temos no nosso meio são sérios, sim, mas também podem ser resolvidos com mais crer na Escritura. Eu não estou chamando você a ficar fazendo confissão positiva na frente do espelho. Eu sou filho, isso não resolve, esquece. Quantos aqui já fizeram isso e continuam com problemas? Mas você precisa deixar a sua mente ser alterada pela verdade da Escritura. Se a Bíblia diz que você é adelphos, se a Bíblia diz que você é um téknon, nem que seja um filho criança, pelo amor de Deus, não se comporte como um órfão. Deixa a Escritura entrar em você e te sarar, meu irmão. Porque não dá para ser testemunho de Jesus Cristo preso nos ranços da solidão, da queda. É um vai e volta sem fim que a gente vive, meus irmãos. Uma hora a gente está arrebentando Satanás no peito, na outra hora a gente está como um gato acuado no canto. Qual o problema de errar no meio da família? É assim que se cresce. É tropeçando no outro, porque a comunhão não acaba quando eu erro. Afinal de contas, Ele sabe que está acontecendo entre nós um conflito de vontades. Mas Ele sabe que se ouvirmos a voz do Espírito da profecia, haverá arrependimento e reconciliação. O problema não é termos situações que geram entre nós rusgas, machucaduras. É que isso se torne mais forte do que o vínculo eterno gerado em Cristo. Sou conservo de vocês e dos teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. E há quem pergunte ao texto: e qual é o testemunho? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para fazer uma família para si. Por isso, ninguém pode separar essa família, nem eu com os meus problemas e dificuldades. Ou, na nova tradução da linguagem de ontem, pecado. Irmãos, o pecado é jeito. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o conflito há jeito. A comunhão cotidiana com Cristo e com o outro. Ou com o outro. O totalmente outro que agora habita em mim. E o totalmente diferente que agora é um comigo. Isso vai nos arrochando, meu irmão. Porque você pega aquele irmão que é mais irritado, ele explode com você. Você aprende a lidar com pressão. Mas ao mesmo tempo, na sua doçura, ele aprende a ser mais educado. Porque quando ele te dá uma patada e você responde com um carinho, ele se sente constrangido. No final, está todo mundo chorando diante do Cristo que é perfeito e santo. É a beleza do diálogo. Toda vez que optamos por outra coisa senão isso, nós estamos dizendo ao espírito da profecia: cale-se. Eu não quero ouvir sobre essa vontade. Toda vez que nós tentamos também fazer isso à força, nós estamos dizendo ao espírito da profecia: ei, eu consigo. Porque comunhão não é feita na força do braço, meu irmão. Nós não precisamos cobrar uns dos outros comunhão, nós precisamos construir uns aos outros comunhão. Eu não preciso cobrar a fatura do irmão porque ele ficou sem estar no culto. Ok, uma vez sim, mas toda vez é um score.
É para dizer para ele o quanto ele é ruim mesmo, que ele precisa ser transformado. Espera aí, será que eu não posso só celebrar o fato de que agora ele entendeu? Porque é assim que Cristo me recebe todo dia. Quantos sermões Jesus poderia ter dado em mim, pelos mesmos erros que eu cometo? Mas quantas são as vezes que eu chego diante dele dizendo, Jesus, eu estou aqui de novo. E a sensação que eu tenho é só aquela carinha assim. Mas quantas vezes eu tive a sensação, no meu espírito, de ter uma mão levantando o meu queixo, dizendo para mim assim, olha para mim. Para de olhar para si mesmo, olha para mim. Sou conservo teu, mas não só teu, dos teus irmãos, que guardam este belíssimo testemunho. Continuando Gálatas 5, vocês estão comigo ainda? Estou de olho no relógio, tá, irmãos? Não me esqueci. Ele vai dizer, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai na carne, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Opa, aqui, algo bom para se observar. Quando ele diz, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou jamais cumprireis a concupiscência da carne, é importante observar. Primeiro, a palavra cumprir aqui, é uma palavra muito familiar para nós, é a palavra teleo. É radical da expressão teleioses, a mensagem mais ouvida por essa comunidade. Teleo significa basicamente uma vontade plenamente cumprida. É o cumprimento de uma ordem. Então, Paulo está escrevendo o seguinte. Tem outro pneuma aqui me atrapalhando. Esse vento aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Top. Olha só. Ele diz... Não, pode deixar, já arrumei aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis ou cumprireis. A expressão cumprireis, teleo, sugere uma ordem que precisa ser obedecida. Coisa de militar, mas também coisa de súdito de um reino. E ao mesmo tempo, a palavra teleo aqui, traduzida por cumprireis, sugere uma execução do último ato de uma sequência, de um processo. Então ele está dizendo, andai no Espírito e vocês não executarão a ordem que processualmente os empurrou para isso. Beleza? Vocês estão comigo? Isso o quê? Concupiscência da carne. A palavra concupiscência aqui é a palavra desejo, simplesmente em grego. Essa palavra não tem só sentido ruim, inclusive ela é usada na escritura para falar do desejo de Jesus. Lucas 22:15, por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte, que ele estava desejando ardentemente comer com os discípulos a Páscoa. A palavra tenho desejado ardentemente comer convosco é a mesma palavra. Ou seja, o desejo de Jesus não era ruim. Então o problema não é ter desejo, é a natureza do desejo que te governa. Porque esse desejo aqui é da carne. E o que é a palavra carne para Paulo? Não é o ser físico, é a natureza pecaminosa. Então preste atenção, meus irmãos. Paulo, ao falar de obra da carne, fruto do Espírito, está falando de um conflito de naturezas, ou do duelo das vontades. E aí ele dá uma lista do que são os resultados do processo de ceder ao desejo da vontade de outro. E essa lista não se restringe àquilo. E ele dá o fruto, que não são frutos, é um grande fruto, que tem o compêndio de uma outra essência. Agora presta atenção, aquele fruto se forma processualmente, e aqueles pecados se manifestam da mesma maneira. Olha aqui para mim, você não cai de uma hora para outra, meu irmão. Você vem caindo, eu venho caindo. É o processo de ceder à vontade de outro, não dando ouvidos à vontade de quem nos possui. É isso que enfraquece a nossa espiritualidade. Nos falta muitas vezes, irmãos, o hábito cotidiano de ler a Bíblia. A gente tem tanto
pouco texto bíblico guardado no coração. Eu não estou falando de ser o ninja Jedi da repetição de versículos. É, por exemplo, guardar um texto dessa mensagem e ficar com ele na sua cabeça a semana inteira. Houve um tempo da história do cristianismo em que não havia a Bíblia para todo mundo, em que as reuniões eram em casas e o irmão não tinha nenhum rolo para ler. Ele tinha decorado a Torá e ele dizia: hoje, meus irmãos, quero dizer a vocês o que está escrito no livro do profeta Isaías. Citava a Torá e interpretava. E como é que os irmãos guardavam a palavra? Aquilo que ouviam um dia alimentava eles por 7. Hoje, meu irmão, a gente tem YouTube com repetição em frase lenta, a gente não consegue guardar. Aí parece que a Bíblia é tipo o Drops House. A gente pega o remédio e acha que é... Não resolve. No meu caso não resolve. No meu caso é mais difícil. Não é mais difícil. Você precisa crer. E como é que se crê? Crendo. Me explica. É uma questão de natureza, meu irmão. Experimente ir aos pés do Espírito e pedir: Senhor, me faz viver isso aqui. Se daqui a pouco você não está vivendo. Nos falta essa vida, esta comunhão que alimenta o santo e renova a habilitação para viver uma vida segundo a vontade. A gente quer um evangelho pragmático demais, prático demais, que se resuma no ir ao culto e pronto, a semana está perfeita. Não, meu querido, cristianismo é todo dia, porque a vida é cotidiana. Por isso a comunhão é diária com Ele e com os outros. Bom, caminhando para o fim, voltando para o nosso texto base. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Verso 10 do capítulo 19. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A revelação de Jesus Cristo, por meio do espírito da profecia enquanto pessoa, o Espírito Santo, e por meio da essência da profecia enquanto funcionamento, tem a finalidade de produzir glória para Deus. Não nos enganemos com a ideia de que a profecia vai nos tornar conhecidos. Se a gente está querendo funcionar direitinho, para o Brasil vir aqui ter curso com a gente, nós estamos querendo glória para nós. E não são muitos, ou melhor, não são poucos que têm caído com esse desejo de serem a última voz, a bola da vez, a referência da nação. Adora a Deus, meu irmão. Nós guardamos o testemunho para que Ele seja glorificado. Nós guardamos o testemunho para que Ele seja reverenciado. Nós guardamos o testemunho para que Ele seja conhecido. Nós mantemos o testemunho para que Ele seja manifesto. Encerro dizendo: uma coisa me preocupa. Quando um cristão só consegue perceber a Deus quando ele grita. Quando coisas extraordinárias acontecem. Quando isso está ocorrendo em nossas vidas, nós estamos deixando de dialogar. Quando o medo do diálogo contínuo nos atravessa, isso me preocupa. Porque todo forçar para o isolamento e o silêncio nada mais é do que um chamamento de Satanás para fora do lugar de segurança
que é o lugar do diálogo e da comunhão. Quero exortar vocês e a mim mesmo com essas palavras. Meus irmãos, por favor, acreditem mais no que Jesus está fazendo. Se a igreja é uma obra de Cristo, e se Cristo é tudo o que dizemos que Ele é, acreditemos mais nisso. Porque se Jesus confia em um cara como eu, para falar a vocês num domingo assim, porque eu não posso acreditar que você pode me dar um conselho? Ele poderia ter mandado esse anjo aqui, para trazer uma mensagem a vocês. Mas ele escolheu um instrumento vulnerável, que quem sabe já pisou no seu pé e machucou você, foi indiferente com você. Quem sabe você, ao me ouvir, tem que lidar com todas as situações que já vivemos juntos e fala: nossa, o Rafa é intragável. Mas sabe o que eu falar a você hoje diz? Não é que eu sou o cara para pregar essa mensagem, é que o diálogo continua. E ele não desiste que vai ser desse jeito. Ele nos confiou o Espírito Santo. Eles têm que se resolver, porque não há outra coisa a ser feita. Essa é a grande edificação. É assim que vai dar certo, meu irmão. É desse jeito. Esse foi o tudo ou nada. Não há outra saída. Se o primeiro povo não entendeu, o segundo vai dar certo. E o segundo não substitui o primeiro. O segundo renova o primeiro. Porque o primeiro ouvia e não entendia. O segundo ouve, entende e partilha. Por isso meu apelo de hoje é, para encerrar para todos nós, tem alguma coisa que você gostaria de fazer algum irmão exatamente agora? Levante e faça, como se você estivesse fazendo ao próprio Cristo. Rafa, não tenho nada, fique em paz. Mas se tem algo que você quer fazer agora, levante-se e faça. Hoje o apelo é assim, ó. Eu não vou chamar ninguém à frente. Eu vou chamar uns aos outros. Há algo que você gostaria de fazer? Pode fazer. Quer orar? Entregar uma palavra? Fique na liberdade. Esse não é um apelo automático, mas quem sabe é o primeiro passo de um novo jeito de viver. Você que está em casa, ouviu essa mensagem, sente que precisa dar uma resposta objetiva a isso, faça o que o Senhor colocar no seu coração. Não vou nem sugerir para que você não se sinta induzido, porque quem sabe o que Deus colocou no seu coração é bem absurdo. Senhor, nós queremos adorá-lo, nós queremos engrandecê-lo, e queremos permanecer testemunhando que o diálogo continua. A comunidade profética continua conferindo ao mundo a mesma mensagem, confiando ao mundo a mesma mensagem de esperança do profeta escatológico Jesus Cristo. Na essência da comunhão, pelo espírito da profecia, revelando o Deus que através do Logos está chamando os homens à reconciliação.
Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, eu vou pedir para você procurar uma pessoa, um irmão em Cristo. Os irmãos em Cristo que se sentirem à vontade para ficar de pé, fiquem de pé. Se tiver alguém para entregar o coração a Jesus, a pessoa vai procurar você. Entre nós, se alguém quiser ficar de pé como referência, se tiver alguém nessa noite a entregar o coração para Jesus, procure um desses irmãos, eles vão se juntar e vão orar por você. Há alguém que gostaria de entregar o coração a Cristo nessa noite? E hoje você vai fazer diferente. Ao ir a estes irmãos, estará indo a todos nós. Quem sabe você recebeu uma direção para fazer algo e está pensando em fazer depois, mais tarde. Seja fiel, meu irmão. Não atrase em fazer. Existe um ambiente espiritual aqui, e isso é para quebrar barreiras que porventura persistam e nos impeçam de crescermos juntos, amém? Isso inclui inclusive se você tem o desejo de ofertar em alguém, faz isso. Senhor, nós te agradecemos por este culto, nós te louvamos por essa palavra. E antes de caminharmos para os avisos e para as próximas partes dessa reunião, eu te peço que essa mensagem possa permanecer junto com todas as demais, irrigando o nosso coração das verdades da comunhão, da vida cristã genuína, do saber prático que se manifesta nas relações. Senhor, ensina-nos a viver o cristianismo diariamente, pondo em prática as coisas aparentemente óbvias que já aprendemos, sendo transformados pelo conhecimento de Jesus Cristo, que não é intelectual, mas é espiritual, que de conversas, de leituras coletivas, de orações juntos, faça-se entre nós toda uma restauração de vínculos que porventura foram rachados nos últimos anos. Senhor, nós queremos ser uma edificação sem rachaduras, sem trincas. Nós queremos ser uma edificação sem rachaduras, sem trincas. Pedimos, Senhor, que você, por meio dos profetas, use irmãos para, estando nas casas, conferir a edificação e sarar as relações. Que os pastores sejam revestidos de um bálsamo especial nesses dias, para tocar e estabelecer aquele que está machucado. Que hajam confissões e não vômitos. Que haja perdão e não manutenção de pecado, e que aquele que está preso seja livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Todo aquele que ainda, Senhor, vira e mexe, se vê acusado por pensamentos de não pertencimento, creia que o poder de ser feito filho de Deus é suficiente para fazer você pertencer. Chega de cochear entre a dúvida e a verdade do Evangelho. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E que leveza se veja no dia a dia desta comunidade. Não cobranças, mas amor, que faz a vida ser leve e gostosamente vivida na presença. Que a exortação ganhe contorno de cuidado, porque é isso que ela é, chamamento para perto. Que o ensino não seja o superior se impondo sobre o outro, mas o pão partido na mesa. Que a correção seja o livramento da queda, que a disciplina, o restabelecimento do que tropeçou. E que o amor encharque as nossas relações.
Aumenta-nos o amor, Senhor, para que não nos devoremos, mas antes nos edifiquemos, testemunhando de Jesus, por meio de uma comunidade que não cerceia, não silencia e não mordaça o diálogo, e que isso encha esta casa de autoridade para profetizar aos que não conhecem a Cristo. Que sejamos cheios de um amor pelo perdido, que nos leve a pregar e pregar e pregar, porque Cristo não pode ser restringido a nós, antes precisa ser conhecido de todos, para que outros filhos sejam acrescentados, e da multidão dos que creem seja uma só. O viver, um só viver, uma só esperança, um só coração e alma, em nome do Senhor Jesus.